Oi, tudo bem? Eu sou a Aline, nutricionista. Fui convidada pelo Instituto Energia para o projeto Bem-Estar na Longevidade e hoje a gente vai falar um pouco sobre alimentação, sobre quanto comer, onde eu encontro os nutrientes que tanto se fala, né? Então vamos lá. Bom, aqui são os grupos de alimentos que a gente vai estar falando. Inicialmente, os alimentos de origem animal. O que são isso? São as carnes, as vísceras, né? Fígado, moela, o leite, laticínios. Então, leite, iogurte, queijo, o ovo. E os cereais. Cereais é o quê? É o arroz, é o trigo, é o milho. A gente vai ver tudo isso depois. Leguminosas, que são os feijões, ervilha, lentilha, grão de bico, soja. Oleaginosas, que são todas as castanhas. Então, se a gente for ver, pistache, castanha do Pará, castanha de caju, todas essas entram nesse grupo. Hortaliças, que a gente tem os tubérculos e as raízes. Então, que seria o quê? Mandioca, mandioquinha, batata salsa, batata doce, tudo isso acaba entrando nesse grupo. Verduras, que são os folhosos, as frutas em geral, que a gente já conhece, as gorduras, que seriam aquelas que a gente adiciona, ou então aquelas que a gente utiliza para poder fazer a comida. Então, a manteiga, o óleo, a banha. E os açúcares em geral, que isso não é só o açúcar de adição, mas também a gente pode considerar aí o mel, o melaço, né? A gente vai falar um pouquinho depois sobre isso. Bom, então, em relação ao primeiro grupo, né, as carnes. Por que as carnes são tão importantes? Porque elas são fonte de proteína. O que é a proteína? Que tanto falam, né? A proteína é como se fosse o tijolo da construção. Então, a proteína, ela forma a nossa pele, tem uma proteína, a gente tem proteína no músculo, a gente tem proteína também no nosso, para formar o nosso estômago, para formar o intestino. Então, todas as estruturas do nosso corpo, e outras mais, né, que a gente sabe, como as enzimas que fazem a digestão, tudo isso tem proteína. Então, é muito importante que a gente coma proteína suficiente no dia e que também a gente coma uma proteína que seja completa, que tenha tudo o que a gente precisa. Então, as proteínas das carnes é um tipo de proteína mais completa, né? Que é o que a gente chama de alto valor biológico, ou seja, elas são bem completas para o nosso corpo. Tem todos os aminoácidos, todas as proteínas que a gente não produz, os aminoácidos em si eles têm. Aminoácido é uma partezinha da proteína, tá? O ferro também, ele é muito mais absorvido no nosso corpo, o ferro da carne. Vitaminas do complexo B, essas vitaminas, elas são importantes para quê? Para gerar energia no nosso corpo. Então, é bem importante a gente estar comendo, principalmente a B12 que tem nas carnes. E as vitaminas A e D, em menor proporção, mas tem também presentes nesses alimentos. E daí, de todos esses, o que a gente chama mais atenção é o ferro. Existem algumas questões em relação ao ferro que muitas vezes não se fala. O ferro, ele é um nutriente muito importante para o nosso corpo, para a gente não ter a chamada anemia, quando reduz bastante o ferro. E daí, não é só comer alimentos fontes de ferro. Então vou comer um monte de carne que resolveu. Não, porque se a gente comer um monte de carne também, a gente come muita proteína, faz mal para o rim, né? Então, a gente tem que ter tudo um equilíbrio. Lembra da primeira aula que a gente conversou sobre isso? Então, o que a gente tem que fazer para poder absorver o máximo, para o nosso corpo pegar o máximo de ferro que a gente pode quando a gente come alimento que tem ferro? A gente pode estar fazendo várias coisas em relação a isso. Primeiro, geralmente a gente come a carne, o feijão que é fonte de ferro também, os verdes escuros que são fontes de ferro, a gente come o quê? Almoço e jantar. Então, almoço e jantar, geralmente a gente não toma leites e derivados. Mas, muitas vezes, tem algumas preparações que vão leite. Então, purê de batata, pode ir leite, né? Comer uma sobremesa que tenha leite. Então, isso tem que ser tomado cuidado, né? Evitar o máximo possível, não quer dizer que nunca mais você vai comer purê. A gente pode adaptar e não colocar o leite. Ou, então,
a gente comer com menor frequência esse leite junto com a carne, junto com os outros alimentos na hora do almoço e do jantar. Refrigerante diminui bastante a absorção do ferro se você toma junto com essas grandes refeições. O café, chá mate, chá preto, chá verde, branco e vermelho. Chá verde, branco e vermelho são derivações do chá verde, tá? O branco e vermelho. Não é assim, frutas vermelhas eu não posso tomar porque é vermelho. Não, não é coloração. É o nome mesmo do chá. E daí todos esses chás que eu falei, o café, eles têm muita cafeína. E a cafeína também atrapalha a absorção do ferro. Principalmente porque tem algumas pessoas que têm o costume de tomar aquele cafezinho logo depois do almoço, né? Que é para acordar, né? Aveia, farelo de trigo. Então, eu tenho que comer mais fibra, né? Me falaram que eu tenho que comer mais fibra para poder ficar bem. Bom, você pode comer mais fibra, aveia, farelo de trigo, chia, linhaça, pode colocar tudo isso na sua alimentação, mas não coloca na hora do almoço ou do jantar. Por quê? Porque nessa hora vai atrapalhar a absorção do ferro. Então, todos esses alimentos, eles interferem nessa absorção. E é importante a gente estar evitando comer junto na hora do almoço e do jantar. E daí, o que a gente pode fazer ainda para melhorar mais a absorção do ferro do feijão e da couve, por exemplo? Comer alimentos, fontes de vitamina C. O que é isso? Eu posso comer uma laranja, um abacaxi, um kiwi, depois do almoço, logo em seguida de sobremesa. Então, isso vai fazer eu absorver mais esse ferro. Porque o ferro do feijão e da couve, a gente tem muito menos que da carne. E, geralmente, a gente absorve muito menos, ou seja, entra menos para o nosso corpo. Então, por isso que a gente tem essa necessidade de estar comendo carne todos os dias. E aqui, só para ilustrar um pouquinho, né, de forma bem abstrata, a absorção do ferro que acontece por essas entradas no nosso intestino. O cálcio também tem essa necessidade de estar entrando pelos mesmos receptores, pelas mesmas entradas. Então, quando a gente tem os dois no mesmo tempo, a gente acaba atrapalhando, né, essa absorção e acaba tendo uma redução tanto do ferro quanto do cálcio. Então, aqui, só para a gente entender, né? Isso daqui é uma célula de intestino. Então, aqui é como se fosse a parede do intestino. E aqui dentro é onde estaria o que a gente comeu, que a gente chama de quilo já nesse momento, né? Que depois vai virar fezes. Então, aqui a mistura dos alimentos que eu estou digerindo, eu vou ter lá nessa mistura cálcio e ferro. E para entrar no nosso corpo, então vai entrar nessa célulazinha e depois vai lá para as nossas veias, nossas artérias, para poder jogar para todo o nosso corpo o ferro. Então, essa entradinha ela fica comprometida. Além daqueles que eu falei para vocês, reforçando, né? O ovo também, junto com a carne, não é uma boa opção para ser algo frequente, também vai interferir. As fibras que eu já tinha falado para vocês, né? Então, comer coisas integrais na hora do almoço, do tipo, vou adicionar farelo de aveia. Se a gente come, por exemplo, arroz integral, isso não é problema, porque a quantidade não é exagerada. O problema é quando a gente adiciona as farinhas ou as sementes em grande quantidade, e isso atrapalha bastante a absorção. Oxalato é um nutriente que tem lá, um antinutriente, na verdade, que a gente chama. Então, tem lá dentro da couve, de todos os verdes escuros do brócolis, todos os verdes escuros têm essa substância ligadinha no ferro lá dentro deles. Então, quando tá cru, a gente come, por ele estar juntinho com o ferro, a gente não entra para o nosso corpo, não entra lá no intestino que eu mostrei para vocês. Então, o que a gente tem que fazer para isso é o quê? Cozinhar. Então, a couve cozida, o brócolis cozido, tudo isso a gente vai ter uma melhor absorção do ferro no nosso corpo. Os cafés, que eu já tinha falado para vocês, e um que é bem importante, que é o orégano. Muitas vezes a gente usa o orégano como parte do tempero do almoço e a gente tem uma redução de absorção bem grande, de quase 50% do ferro que tem na alimentação é diminuída essa absorção, quase 50%. E os leites derivados que eu já tinha falado com vocês. Bem, então, resumindo a história, para poder eu ter bastante ferro, aproveitar bastante o que eu comi de ferro. Então, é ter lá no almoço as carnes, seja o peixe, frango, carne, miúdos, né? E isso mais os feijões,
que também são fonte de ferro, mais os verdes escuros. E, por último, como sobremesa, uma frutinha cítrica ou que tem bastante vitamina C. Então, goiaba, uma laranja, um kiwi, um abacaxi, né? Isso tudo é fonte de vitamina C. Aqui eu coloquei alguns legumes também, que têm maior quantidade de vitamina C também, que podem ser ingeridos na própria dieta, na própria alimentação do almoço. O segundo grupo, de leite e laticínios. Então, esse grupo, ele é importante porque o leite, ele traz para a gente um cálcio que é muito mais absorvido no nosso corpo, ele é muito melhor do que o que a gente toma via remédio. Por quê? Porque a proteína que tem no leite, né, ela faz absorver mais o cálcio no nosso corpo. Então, não é a mesma coisa eu tomar um leite do que eu estar tomando um comprimido de cálcio. Dentre as vitaminas, a gente fala que é a vitamina B2 e a vitamina A e D quando o leite é integral. O leite em si, a gente tem um papel muito importante aí quando a gente pensa na osteoporose, que a gente vai falar daqui a pouquinho. E daí é importante a gente saber que existem algumas limitações. Então, o leite, em geral, ele tem a lactose, que é o açúcar do leite. E quando a gente vai envelhecendo, ao longo dos anos, a gente diminui essa produção da enzima que digere isso, que é a lactase. Então, eu vou ficando com mais idade, vai ficando mais difícil a digestão do leite e vou produzindo mais gases. Então, vou ficar com mais gases quando eu tomo leite, que a maioria das pessoas com mais idade acabam sentindo. Então, uma das opções para a gente usar esse cálcio na nossa alimentação e a gente tá evitando essa situação é comprar os leites sem lactose, que hoje em dia já tem bastante no mercado, né? Lógico que cada caso tem que ser analisado individualmente, mas de uma forma geral, a gente pensando aí para o idoso em si, a gente tem que estar tirando aí essa lactose para estar ajudando na digestão. Os ovos também têm alto valor biológico, ou seja, aquela proteína é muito boa e é rico em vitamina A e D, principalmente na gema, e do complexo B, que também dá energia. A vitamina A, ela é boa para nossa visão, para a pele. A vitamina D, ela age praticamente como se fosse um hormônio no nosso corpo. Tem várias funções, que inclusive a gente vai conversar um pouquinho também depois. Então, falando um pouquinho daquela questão do cálcio e osteoporose que eu falei para vocês, o cálcio, muitas vezes a gente tem a ideia de que o cálcio serve só para formar o osso, e não é. Então, ele serve também para coagular o sangue. O que é isso? Para quando a gente machuca, o sangue parar de sair, né? Formar aquela casquinha. Isso é a coagulação. Nos tecidos, para ativar a enzima. Então, por exemplo, eu preciso que o meu músculo cicatrize. Muitas vezes a enzima que eu vou precisar, que é uma substância que a gente produz no corpo para poder ajudar a formar isso, a fazer essa cicatrização, o cálcio vai lá e ativa essa enzima. Os músculos, para a gente contrair o músculo, né? Para fazer os exercícios, que são tão importantes aí que vocês estão vendo, também preciso do cálcio. E para a transmissão do impulso nervoso, ou seja, para poder a gente ter o sistema nervoso funcionando direitinho. Então, o cálcio, ele é muito importante. E daí, quando a gente pensa quando a gente está com mais idade, né? No período da longevidade, na terceira idade, a gente pensa em o quê? Na estrutura dos ossos, que geralmente tem um desgaste maior, né? Que é a osteoporose. Então, aqui em cima a gente tem, para vocês verem, ilustrar, né? A trama de um osso normal e um osso com osteoporose. Então, ele fica muito mais frágil, fica mais fácil para poder estar quebrando, né? E daí, quais seriam as fontes alimentares de cálcio? O que eu posso comer? É só leite e derivados? Não é só leite e derivados. Tem alguns outros também, que nem o ferro tem um pouco menos, é menos disponível, mas também tem. São os verdes escuros. Então, com os verdes escuros eu tenho cálcio e ferro nos dois, os dois nutrientes numa coisa só. E daí a gente tem o iogurte, o queijo, a ricota, o leite. Os queijos e os iogurtes, eles já são reduzidos em lactose. Por quê? Porque para fazer eles,
no próprio processo, a gente tem uma redução da lactose. O único queijo que a gente tem maior quantidade de lactose é a ricota. Então, se você tem esse problema da digestão da lactose em si, é bom evitar a ricota. Os outros, tranquilamente. E sardinha, a sardinha enlatada com espinho, porque é como se a gente estivesse comendo o ossinho da sardinha, né? Que nada mais é do que a espinha. Então, a gente amassa, acaba ficando amassadinha junto e a gente pode estar comendo. Lembrando que quando a gente pensa assim, em uma pessoa com mais idade, existem vários graus. Existem aqueles que comem tranquilamente, existem aqueles que estão já engasgando muito com os alimentos. Então, para esses que engasgam mais facilmente, a gente não vai estar recomendando isso. Por quê? Porque pode ser que engasgue com esses pedacinhos muito minúsculos que ficam ao amassar a sardinha com o ossinho, com o espinho. Agora, grupos dos cereais. O que são cereais, né? Arroz, o trigo. Do trigo a gente faz farinha, faz pão, macarrão, bolachas. A aveia, que a gente tem farinha, flocos, farelo. O milho, que a gente come na forma de pipoca, o próprio milho verde, polenta, fubá, maisena, tudo isso é feito a partir do milho. A cevada e o centeio basicamente são utilizados nos pães, tá? Esses cereais, eles fornecem mais energia pra gente. E quanto mais a gente comer na forma integral, melhor vai ser para o nosso corpo, para a gente ter o suficiente de quantidade de fibras para funcionar bem o nosso corpo. E dentre outras vitaminas, a que mais destaca é o complexo B. Agora o grupo das leguminosas, que seria feijão, ervilha, lentilha, grão de bico, que eu falei para vocês, né? Todos esses aqui. Elas vão estar fornecendo o que para o nosso corpo? Principalmente o ferro e algumas proteínas. Só que a proteína não é tão completa, que foi aquilo que eu falei para vocês. Nas carnes, a proteína é completa. Então, vai para o nosso corpo, já supre tudo que a gente precisa de quantidade das proteínas, os aminoácidos, que são as partezinhas da proteína. Já se a gente comer só o feijão, não comer a carne, a gente não vai ter essa quantidade suficiente, né? Então, as carnes, elas têm quantidades semelhantes até ao feijão, mas a qualidade é muito menor. Então, a carne, ela tem uma qualidade muito melhor, absorve muito mais. E, além disso, o feijão também serve, sabe para quê? Para regular a glicemia. Ela ajuda, né? Ele ajuda o feijão e os outros grãos. Eles vão estar ajudando. Como? Porque eles têm maior quantidade de carboidrato de baixo índice glicêmico e fibra. O que é isso? Então, ele tem um açúcar que absorve mais devagarzinho. Então, não faz nossa glicemia, o açúcar do sangue subir lá para cima. Tá? Então, na hora do almoço, para a gente segurar um pouco mais, para ajudar um pouquinho naquelas pessoas que têm já uma alteração de glicemia, que tem uma alteração do açúcar no sangue, a gente coloca o feijão como muito importante na hora do almoço. Oleaginosas, que são as castanhas, então também acabam sendo proteínas incompletas, assim como o feijão. Tem uma quantidade de gordura bem boa, né? Tem vitamina do complexo B, tem fibra, tem um pouquinho de ferro também, mas acaba sendo algo que a gente pode estar comendo eventualmente num lanchinho, em menor quantidade, porque o teor de gordura é bem alto. Então, por mais que seja uma gordura boa, a gente não pode estar exagerando. As hortaliças, que aqui a gente vai falar um pouquinho primeiro dos tubérculos e raízes. Então, a gente tem as batatas, mandioquinha, a cenoura, beterraba, cará, rabanete, nabo, todos esses são. E daí a gente tem principalmente, em alguns deles, é mais rico em vitamina A, que é a cenoura, que é o que mais se destaca aí dentre o grupo, né? Então, assim, a cenoura tem bastante vitamina A, bastante. A beterraba já tem bem menos vitamina A, tá vendo? E se a gente for ver, ó, a quantidade que a gente tem de ferro nela é bem pequena. Então, assim, tá com anemia, come beterraba. Tudo bem que a beterraba tem um valor um pouco semelhante com o brócolis em relação à quantidade de ferro,
né? E o tipo de ferro também é parecido, só que ela não traz outros nutrientes. Então, acaba tendo muito carboidrato, então aumenta muito a glicemia de quem já tem problema, né? E não vai estar adiantando em relação aos outros nutrientes. Então, entre comer o brócolis, os verdes escuros e comer a beterraba, é muito mais vantagem a gente estar comendo os verdes escuros. Não quer dizer que a gente tem que deixar de comer beterraba, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando assim, quando a gente se preocupa em relação a gente estar com anemia, por exemplo, a gente investe um pouco mais nos verdes escuros. Aqui são algumas verduras, né? Alguns legumes juntos. Então, vitamina A e vitamina C são destaques. Fibra também, para a gente poder estar com um bom funcionamento aí intestinal. Água, sais minerais, enfim. E daí, se a gente for pensar em quantidade de calorias, né? O que a gente tem que fornece menos caloria e de repente fornece mais nutriente. Então, calorias a gente tem essa listagem. Então, quem fornece mais para quem fornece menos. A vitamina C, qual folha tem mais para menos. A vitamina A também mais para menos. E o ferro, que também entra nessa orientação. O cálcio. E daí a gente tem aqui, eu fiz uma tabelinha de resumo, né? De todos aqueles que a gente mostrou lá. Quais que seriam melhores em relação à quantidade de nutrientes? Então, os folhosos mais ricos são a couve, o repolho, o almeirão, o espinafre e a selga. Então, esses são os folhosos que trazem mais nutrientes para a gente, de uma forma geral, quando a gente pensa de vitamina C, vitamina A, o ferro e o cálcio. As fibras, que é outro ponto bem importante que eu falei, né, desses folhosos. Então, assim, é importante a gente comer o suficiente de fibra por dia. E daí a gente vai pensar como que eu tô sabendo que se eu como quantidade suficiente de fibra. Então, eu fiz aqui, coloquei uma tabelinha, fiz para vocês terem uma ideia de como que a gente chega nessa quantidade. A recomendação, vocês podem ver aqui, que é de 20 a 30 gramas por dia, né? E daí, o que a gente poderia fazer durante o dia para chegar nisso? Então, por exemplo, se eu como um farelo de aveia, uma farinha de aveia, né? Ou um cereal em si, que tenha também a aveia. Eu vou estar comendo uma xícara, por exemplo, desse cereal. Aí vai estar dando 10,6 gramas de fibra. Maçã com casca, 1 unidade. Uma concha de feijão. O pão de trigo integral, que foi aquilo que eu falei para vocês, para estar comendo o máximo de integral possível. Uma cenoura crua e um agrião, se a gente somar tudo isso daqui, a gente já chega em 28,4 gramas. Quase próximo aí do máximo, né, da quantidade que a gente tem, que a gente precisaria. Bom, agora falando um pouquinho de outros legumes, né? Dentre os legumes, todos esses listados aqui, o que tem destaque? Em destaque a abóbora, que tem bastante vitamina A. Beterraba, junto com brócolis, tem valores parecidos, mas olha o que eu falei, a vitamina A e a vitamina C é bem pobre. Tá vendo? Enquanto que o brócolis, a vitamina C e a vitamina A é boa, e além disso tem a mesma quantidade aí da beterraba. A cenoura, olha a quantidade bem maior que todos esses outros. A quantidade é muito mais alta. E a couve-flor, que tem maior quantidade também de vitamina C. Então, digamos que os de preferência poderiam ser esses por serem mais nutritivos. Não que a gente deva excluir os outros, mas sempre ter algum desses no nosso prato. Então, a abóbora, que eu falei para vocês, a abobrinha, né? Berinjela também é uma opção que a gente pode estar comendo, mas não tão rica. O brócolis, broto de feijão, que também é outra opção. Chuchu, que é outra opção. E a couve-flor, que eu falei para vocês que é bem mais rica em vitamina C. Agora a gente vai falar de outros que geralmente a gente usa mais em saladas. Dentre todos, acaba sendo o que é mais rico em vitamina C e vitamina A, acaba sendo os 3 tipos de pimentão. Só que daí a gente tem que colocar um pouquinho na balança, né? Porque pimentão, a gente sabe que a quantidade de agrotóxico é muito grande, né? Então, até onde vai trazer benefício com a quantidade muito alta de agrotóxico? Então, se você, de repente, optar por comprar
pimentão que seja orgânico, ok. Mas fora isso, não vale, o custo-benefício não é válido para a gente poder estar inserindo aí o pimentão no dia a dia, pensando na quantidade de agrotóxico que eles usam. Bom, pessoal, a gente vai dar uma pausinha agora, que o assunto é mais extenso, para não ficar cansativo, né? Então, e a gente continua na semana que vem esse papo nosso, tá bom? Se gostou, dá um joinha. Um beijo!